E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de visto, que é uma parte mais burocrática, mas nada complicada também. Assim, pra mim tá sendo super tranquilo tirar não, mas recolher os documentos necessários, tá? Você vai perder um pouquinho de tempo indo atrás de documentos, que nem tudo você tem na mão, mas assim, é super fácil pra levantar esses documentos. O que ele pede aqui, tá? Eu tô com essa lista da minha agência que passou, mas eu acho que cada agência tem a sua lista, mas eu vou disponibilizar alguns documentos aqui só para vocês terem uma ideia do que é necessário. Os documentos necessários para o visto de estudante, tá? Eu precisei tirar uma cópia colorida do passaporte autenticada, cópia colorida e autenticada do RG, tá? Isso é importante. E o passaporte precisa ter o mínimo de validade de 6 meses, tá? Senão você é preciso, eu não sei se você precisa tirar um outro, é bom até se informar disso, mas como o meu tá dentro disso, vence em 2014, então tá tudo dentro das ordens. Precisa de formulário, preencher uns formulários, mas esses formulários, como eu estou fazendo com despachante, é ele que vai preencher tudo e eu só vou para a agência para assinar isso, tá? Então também é bem tranquilo. Fazer exame médico próxima data da entrega, então sempre perguntar sobre esses médicos para o seu agente que está te ajudando com o intercâmbio, porque a embaixada tem uma lista de médicos que são credenciados, então assim, eu já fiz o exame custa R$250, você vai no médico, ele explica sobre a viagem, o que ele pergunta, o que vai fazer lá, se tem algum problema de saúde, ele faz alguns exames ali, e um deles é o de urina, que ele faz na hora, então tem que recolher a urina, tá? Depois do médico, ele te manda para um laboratório, que é um laboratório específico, tá? Credenciado também em embaixada, que você faz o raio-x do tórax. Como o meu convênio por sorte cobria esse laboratório, eu não tive que pagar pelo raio-x. Eu só paguei pelo envio do raio-x para o médico, tá? Porque você não pode buscar, você pode ver pela internet, mas isso não vale para a embaixada. Porque acho que o exame de tórax, o laudo, ele vai em inglês já e vai direto para o médico e o médico já manda para a embaixada. Então assim, você consegue visualizar, mas não é uma coisa que também, para quem não é médico, não tem muito significado, assim, olhar o exame, né? Mas o médico vai conseguir entender o que tem ou se tiver algum problema. Se precisasse pagar pelo raio-x do tórax, ia ser em torno de R$80, R$90, tá? Mais ou menos, mais essa taxinha de R$5 para envio. Aqui em São Paulo, o laboratório que faz é um laboratório da República do Líbano, que fica chama AMAIS, que é do Grupo Fleury, e esse só tem que ser nessa unidade da República do Líbano, que é ali perto do Parque Ibirapuera. Para quem mora em São Paulo ou conhece, é ali perto do Parque Ibirapuera. Ele pede aqui 4 fotos 5x7, tá? 2 são para o exame médico, mas 2 são para o visto mesmo. Só voltando uma coisa, no exame médico você tem que preencher alguns formulários, mas aí quando você marcar o exame, pelo menos aqui comigo foi assim, um dia antes, uma das secretárias do médico manda um e-mail informando o que precisa levar, então cópia do passaporte, tem algumas coisas assim que tem que levar, mas eles normalmente vão te mandar um e-mail informando os documentos que são necessários para fazer o exame médico. Além da taxa, você tem que levar esses documentos e formulários da embaixada preenchido, ou mesmo você pode preencher lá, que ela tem o formulário. Então teve gente que chegou lá e não tinha impresso o formulário e ela tinha lá tudo certinho, ajudou no preenchimento, então tranquilo. Então são 4 fotos, 2 para o exame médico e 2 pro visto, 5x7, tá? Aqui eu paguei 4 por R$20, então tá nessa média, R$5 por foto. A cópia da reserva da passagem aérea, isso daí quem tá vendo é a área lá da agência que cuida o departamento aéreo, então isso também eles que vão olhar por lá. O COI, que é o documento de matrícula que é emitido na escola após o pagamento do curso, tá? Então isso também quem faz é a agência. Cópia autenticada do diploma e certificado do último grau de escolaridade. Então assim,
Eu já terminei minha pós, mas eu ainda não entreguei o meu trabalho final. Então estou levando diploma de curso superior, de bacharel, e mais essa declaração da pós dizendo que eu terminei e só falta entregar o trabalho final. Tá? Então são esses meus documentos, esses 2 diplomas que eu estou levando e esse certificado. Tá? Tem a carta de propune, então explicando os motivos da viagem. Minha agência passou um modelo para mim, então explicando por quê, o que vai te ajudar, o que vai ser interessante do curso para quando você voltar, o que ele vai ajudar aqui no Brasil, falar um pouco da família, falar do interesse porque da Austrália. Então, mas assim, isso quem vai te passar mesmo é a gente, ela pode te ajudar muito bem, tá? Isso eu tô mais informando que é necessária essa carta de propunho, mas tá? Pergunte sempre para quem tá fazendo esse intercâmbio para você, cuidando da parte do intercâmbio, que ele vai te ajudar também, a agência. Cópia simples do imposto de renda e recibo de entrega. Então eu tô no ano de 2012, entreguei de 2011, tá? Cópia autenticada da carteira de trabalho, isso também eu entreguei já, que são os 3, eles pedem que você tire uma cópia autenticada dos 3 últimos empregos seus, tá? Por carteira, e assim, não perguntei, porque como eu tinha os 3, eles pedem 3, mas eu não sei se é importante, é necessário entregar 3, ou entregar 2, ou entregar 1, então é bom se informar também disso, mas precisa da carteira de trabalho, tá? Cópia do Olerite, 3 últimos Olerites, então eu estou entregando de 3 meses anteriores também, do Olerite da empresa, cópia autenticada. Mas pode ser Prolabore, depende quem tá abrindo, se é PJ, se você for PJ precisa de um outro documento, tá? E cópia autenticada do extrato bancário de 90 dias, então 90 dias antes de dar entrada no visto, você tem que tirar um visto de 90 dias comprovando uma renda de $1.500 por mês que você vai ficar lá. Então, por exemplo, se você vai ficar, você está dando entrada em setembro, por exemplo. Então você tem que mostrar um comprovante de bancário, tá? Um extrato bancário de junho, julho e agosto, para dar entrada no visto em setembro, tá? Se você for ficar, por exemplo, 6 meses, você tem que comprovar que você tem 6 meses e para cada mês você tem $1.500. Então, imagina que você vai ficar 6 meses, você tem que ter na conta $9.000, exemplo. E aí você converte isso para o dólar que está no dia, e aí você tem uma ideia. Se o dólar tiver R$2, que não está tão pouco a mais hoje, então você está com $9.000, você tem que colocar, você tem que ter R$18.000, R$20.000 comprovando em 3 meses que esse dinheiro está lá. Ele não é assim, o que a moça me explicou do intercâmbio, que ele não pode, tá, você tira de junho, julho, aí julho tem um depósito de 20 mil na sua conta e depois agosto não tem mais. Tinha, mas entrou, saiu, entendeu? O que eles pedem é porque esse dinheiro tenha na conta e mantenha ele, tá? Assim, então você tem que ter esse dinheiro está comprovando ele que você tem já 3 meses atrás, tá? Então tem isso. Isso é um pouco mais chato, mas é bom conversar com a pessoa que está cuidando do intercâmbio. Aqui também tem os documentos de suporte financeiro, mas que no meu caso não precisei, porque quem é meu suporte sou eu mesmo, então eu não precisei disso, mas também é uma carta, um contrato social, olerite, imposto de renda, extrato bancário, então isso também é importante para o suporte financeiro. Mas eu vou colocar aqui depois a lista no site, dá uma olhadinha, mas sempre pede uma lista atualizada para quem está te ajudando no intercâmbio, tá? Isso é importante. A parte de pagamento da embaixada, como é que funciona? Hoje o valor está de R$1.075 e você pode pagar ou com cheque de pessoa jurídica. Então, para quem tem empresa ou para quem tem pai que tem empresa, pode pegar o cheque dele, ou de PJ, de pessoa jurídica, ou pagar através de um cheque administrativo. O cheque administrativo, como funciona? Você vai até o banco, no meu caso pode ser qualquer banco meu banco é Citibank, então eu pude ir em qualquer agência,
e pedir esse cheque administrativo. Como que funciona? Quando eles geram o cheque, automaticamente é descontado da sua conta, mas é um cheque nominal, então só a embaixada pode pedir o pagamento desse cheque, tá? Porque está nominal, está direcionado à embaixada com CNPJ. Então, eu perdi, alguém vai compensar o cheque. Então, assim, o risco é muito menor porque é nominal. Então, tem que ser a embaixada pedindo esse dinheiro. E aí, mas, assim, é automático. Quando você pede já esse cheque administrativo, automaticamente ele já é tirado da sua conta esse valor, tá? Tem mais assistência do despachante, que eu estou pagando 275 de despachante. Então isso vai, acho que variar de acordo com agência para agência, não sei quanto que eles cobram, mas eu tô pagando esse valor de 275 e acho que é isso na parte de visto, tá? E visto de estudante eu tô falando. Eu tava lendo na internet, deixa eu até pegar aqui. O que acontece? Existem alguns outros tipos de visto que, para quem já sabe inglês e vai fazer um mestrado lá, você consegue tirar pela internet. Mas tem muito legal para como tem muitos brasileiros que têm passaporte italiano, não só italiano, mas existe uma lista: passaporte japonês, passaporte italiano e de outros países também, que eles chamam de nível 1. Esse nível 1 significa o quê? Que eles têm esses países têm um acordo com a Austrália, onde um estudante pode tirar, por exemplo, um visto que chama, por exemplo, você tem passaporte italiano ou passaporte japonês. Você pode tirar esse visto que chama Working Holiday Visa, tá? Que é um visto que eles te dão, você pode tirar através da internet, que eles te dão 1 ano para você trabalhar, mas ele trabalhar ou estudar, e o trabalho é full time, então é tempo integral, você pode trabalhar, mas tem umas regrinhas que o empregador, você não pode ficar 4 meses ou 3 meses no mesmo empregador, tem umas coisas, mas vale a pena dar uma olhada que pode ser um outro caminho também para você que tem passaporte italiano e japonês e de outros lugares, que eu também vou colocar no site, mas é sempre bom ver um atualizado pelo site da embaixada, tá? Hoje o Brasil infelizmente não é considerado nível 2, tá? Esse level 2, que infelizmente não é possível. Mas para brasileiro também existem outros tipos de visto além do estudante, que pode ser um estudante de pós ou mestrado, que aí você consegue, tem outras vantagens também, tá? Não só isso, ou tem uma lista de um outro visto que é de conhecimento, são profissões que a Austrália precisa, que você pode dar entrada, mas aí é uma coisa mais avançada que é bom você olhar com mais calma, tá? Como eu tirei só do estudante, eu tô colocando só do estudante. Então, assim, resumindo, isso foi o processo de busca dessas informações, desses documentos são os mais chatinhas, assim, até agora. Mas dá uma olhada que já que se você tem interesse ou já está dando entrada, é bom você ir olhando, porque tem algumas coisas, imposto de renda mais chatinho que você tem que procurar, a parte de diploma, tem que autenticar, isso que você perde um tempo procurando, então vale a pena dar uma olhadinha, tá? Acho que é isso. Valeu!